Quarta questão, questão da FUVEST, questão muito bem elaborada, e você vai aprender um segredinho agora que vai resolver a tua vida em muitas questões. Como relacionar soluto com solução, solvente com solução. Preste atenção que essa questão é considerada uma questão difícil. Muitos alunos se enrolam e com esse segredo que você vai aprender agora, ela vai se tornar uma questão muito simples. E esse segredo vai nos acompanhar em outras questões. Nós vamos precisar dele em outras questões. Fica atento. 160 gramas de uma solução. Olha aí. Ele está dando a massa da solução. 160 gramas de uma solução saturada. Saturada, aquosa saturada de sacarose a 30 graus Celsius. Ele estava com a solução a 30 graus. E ele vai resfriar para 0 grau. E pergunta, quanto do açúcar cristaliza? Quanto do açúcar precipita? Aí ele dá aí uma tabelinha com o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água, a 0 grau e a 30 graus. A 0 grau é 180 e a 30 graus é 220. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar a 30 graus, que é a situação inicial para resolver essa questão. Me diga aí quanto é o coeficiente de solubilidade a 30 graus. 220. Então vou anotar. 220 gramas de sacarose é a massa de sacarose que se dissolve em quanto de água? 100 gramas de água. Muito bem. Aí tem alienígena que já vai logo fazer a regrinha de 3, né? Ele não sabe nem o que está fazendo, ele diz, beleza, quanto é a massa de sacarose que vai estar presente em 160? Já errou a questão. Por quê? Porque 160 gramas, meu amiguinho, é de solução. E o coeficiente de solubilidade é 100 gramas de água. Então essa é a dificuldade dessa questão. Ele não diz a massa de água, que aí ficaria muito fácil a questão. Seria uma regrinha de 3 bem simples. Ele diz a massa da solução. E aí alguns alunos desatentos já fazem logo assim, e é lógico que está errado. Você não pode relacionar, aqui é 100 gramas de água, aqui é 100 gramas de solução. Então, como eu lhe disse, eu vou lhe ensinar como transformar o solvente, que é a água, em solução. Como é que eu posso resolver essa questão para trabalhar com 160 gramas de solução? E uma dica também importante, viu? Quando ele fornece uma questão a massa da solução, a coisa fica muito vaga. Você precisa descobrir a massa do soluto e a massa do solvente que está presente naqueles 160 gramas de solução. E nós vamos conseguir fazer isso. Então, qual é o artifício que eu disse que ele ensinar? É isso. Você vai dizer que existem 220 gramas de sacarose. Onde que existem 220 gramas de sacarose? Em 320 gramas de solução. Alexandre, de onde foi que saiu esse 320 gramas de solução? O que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, some o soluto com o solvente, ó, que você obtém a massa da solução. Ok? Vamos ver se você entendeu. Se for 70 de sacarose em 100 de água, quero que você ia dizer que ia ter 70 de sacarose em 170 de solução. Tá certo? Então, sabendo disso, vamos nós. Agora você pode fazer sua regrinha de 3. Se existe 220 de sacarose em 320 de solução, qual é a massa de sacarose que estará presente em 160 gramas de solução? Dá para simplificar aqui, não é? Esse x vai ser 220 vezes 160 dividido por 320. Simplificando, 320 por 160 dá 2. 220 dividido por 2, 110 gramas é de sacarose. E aí cheguei onde eu queria. Se 110 é de sacarose e 160 é de solução, quanto é a massa de água que está presente? 50 gramas de água. Agora eu estou feliz. Olha o tamanho do meu sorriso, né? Por quê? Porque agora, de 160 gramas de solução, eu descobri que tem 110 gramas de soluto e 50 gramas de solvente. Aquilo que eu lhe digo. Arranje um modo, uma maneira de descobrir a massa do soluto e a massa do solvente
que aí tudo fica mais fácil. Então isso era a 30 graus. A 30 graus tinha 110 gramas de soluto dissolvido em 50 gramas de solvente. Aí ele resfriou para 0 grau. Por favor, me diga aí na tabelinha quanto é o coeficiente de solubilidade a 0 grau. A 0 grau é 180, então vou escrever. A 0 grau só se dissolve em 180 de sacarose em 100 de água. E aí, agora o que é que eu faço? Você está conseguindo enxergar qual é a regrinha de 3 que eu vou fazer agora com esses 180 de sacarose em 100 de água? Ora, durante o resfriamento a massa de água não muda. Então vamos continuar com 50 gramas de água. Por isso que foi importante eu descobrir a massa de água que estava presente a 30 graus. Porque no resfriamento a massa de água não muda. Então eu vou descobrir qual é a massa de sacarose que vai continuar dissolvida, né, em 50 gramas de água. Esse Y vai ser 180 dividido 180 vezes 50 dividido por 100. Dá para simplificar, fica 180 dividido por 2, que dá 90 gramas de sacarose. Veja bem, estavam dissolvidos quantos gramas de sacarose? 110. Quantos gramas de sacarose continuam dissolvidos quando ele resfria? 90. O que é que a questão está perguntando? Quanto continua dissolvido? Será que você vai marcar o item E? Não. Ele não está perguntando quanto continua dissolvido. Ele está perguntando quanto cristaliza. Qual é a quantidade que cristaliza? Estavam dissolvidos 110. Quando ele resfria, só continuam dissolvidos 90. Então, 20 gramas de sacarose é a massa de sacarose que cristaliza e, portanto, você marca nessa questão a letra A de avião. Muito boa essa questão da FUVEST e aprenda isso. Sempre que ele te der a massa da solução, o coeficiente de solubilidade ele dá é a massa do solvente. Como fazer para transformar solvente em solução? Sobre o soluto com solvente que você obtém a massa da solução. Não se preocupe, em outra questão isso vai aparecer de novo para ver se você realmente aprendeu. Nos vemos na próxima.